a gente concluiu a fase de estabilização. Muito bem. Concluída a fase de estabilização, qual que é o próximo passo? É o amadurecimento. Mas é importante dizer, o amadurecimento nem sempre acontece necessariamente após a estabilização. Pode ser após, pode ser um pouquinho antes. Nem sempre você vai ter o vinho já filtrado, ou mais grosseiramente, mais filtrado, e vai ter ele com algumas borras finas para amadurecer em barricas. Então, é muito relativo, essa posição não é assim tão determinante, não tem que estar necessariamente depois da estabilização, mas normalmente ele passa por alguma estabilização mais grosseira, no mínimo, até passar para as barricas. Até porque se ele for muito sujo, ele tapa os poros da barrica e traz possibilidade de contaminação, né? E diminui, claro, a oxigenação. Então, não pode ser tão bruto o vinho. A menos que a gente esteja falando de fermentar em barrica, mas é outra questão. Estou falando aqui de amadurecer. O que intervém aí quando a gente faz um amadurecimento em barrica? As reações de oxirredução, tá? Quando a gente faz aí, quando a gente compara, na verdade, né, barricas com envelhecimento em garrafa. O amadurecimento em barrica, a gente tem oxigenação, tem a microoxigenação acontecendo em doses baixas, não é abrir o vinho e oxigenar, é o vinho paradinho na madeira, esse vinho sendo sempre completado, né, fazendo o que a gente chama de atesto, né, que é completar o volume da barrica para não ter câmara de ar. Então, essa oxigenação acontece efetivamente pelos poros da madeira, tá? Lenta, gradual, que não traz oxidação forte para o vinho, traz oxigênio sendo usado em processos-chave ali, como amadurecimento e polimerização de taninos e estabilidade de tanino ligado com cor, melhorando a estabilidade de cor e a estabilidade geral do vinho. Um dos motivos do porquê um vinho que vai ter um longo envelhecimento se beneficia da passagem por barrica é esse. Não é obrigatório, mas dá uma boa ajuda. E em garrafas a gente tem um ambiente redutivo. Tá? O potencial redox fica negativo. A gente tem um ambiente privado de oxigênio, vai fazendo reações de redução, efetivamente. E aí aquela história de dizer que o vinho evolui porque pelo oxigênio que passa pela rolha é uma bobagem, tá? Acaba oxidando, inclusive, quando a gente pega um vinho com bastante idade que está oxidado, é porque o oxigênio entrou, mas a nossa reação não é que é pretendida não é a da oxigenação, e sim a de redução, que é a que forma buquê, é a que faz o vinho ficar mais complexo. E que é a que faz a complexação dos taninos, eles não mais se polimerizam, mas se juntam, se complexam, vão ficando pesados, vão inclusive se juntando com cor, e à medida que eles pesam, eles vão perdendo reatividade, vão ganhando peso, dá uma certa ideia de volume de boca, até que eles se precipitem. E é inevitável que eles se precipitem, isso inclusive é que faz o vinho duro quando novo ficar mais palatável, mas por outro lado, que faz um vinho que já está no seu extremo de envelhecimento ficar um pouco ralo. E sem cor, né? A presença de... A cor vai sendo arrastada e também oxidada aí pela passagem de oxigênio, não pela redução, mas pela passagem de oxigênio aí que acontece na garrafa, seja qual for o fechamento, não é absolutamente estanque. E acaba tendo a cor oxidada marrom, então cai a cor vermelha, oxida o que tem, oxida inclusive alguns taninos menores que acabam gerando cor marrom e o vinho fica marrom. Que tem um aspecto aí de cave de barricas, sempre um aspecto bonito. E por que umas são vermelhinhas e outras não são? Coisa de francês. O francês adora passar vinho com ácido tartárico, porque a barrica é suja, então já deixa ela suja e bonitinha, e aí quando o vinho cai não fica perceptível. É mais ou menos essa a teoria deles, tá? E claro que isso pode... Vinho e barrica acaba tendo aí possivelmente mais manifestação de micro-organismos, mas costuma funcionar bem. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. Então, quando vocês olharem essa faixa vermelha, não é uma madeira vermelha, até porque essa madeira não é cortada aqui, né? Isso é uma faixa inteira de madeira, do começo ao fim. É só colorida e colorida com vinho. Que tem
uma coisa que a gente tem que pensar, que é amadurecer vinho em barrica, não é fermentar em barrica, ok? São coisas distintas. Olha essa madeira super velha aqui, que inclusive é carvalho, usado como fermentador. Isso é uma coisa e amadurecer em barrica é outra. Posso deixar ele um tempo no recipiente, não nesse velho aí que não deve dar mais gosto de nada, mas enfim, mais novo em maior volume pode, mas a oxigenação diminui e mesmo a relação aí porque a relação de superfície de contato com o do vinho com a madeira é menor e também a passagem de características da madeira é menor. Mas o italiano usa muito isso, quando usa recipientes maiores para amadurecimento, mais velhos, e aí deixa longos tempos e o vinho tem mais oxidação efetivamente, e acaba sendo típico deles uma notinha oxidada, bem integrada com as características do vinho, e a característica de madeira menos impactante, mais de madeira mais velha, de fato. E faz um vinho bem típico, como é os grandes vinhos de envelhecimento da Europa. E aí é uma conversa interessante, é um momento bom para conversar sobre diferenças de ideário de uso de barrica, ou de carvalho no geral, no Novo Mundo e no Velho Mundo. O Velho Mundo não gosta de carvalho novo, via de regra, inclusive o carvalho novo vai para o vinho de menos qualidade, porque eles não querem um impacto forte de madeira. E aí, falar isso no Brasil é muito difícil, porque eu vou dizer que mesmo em enologia a gente não aprende isso. A gente aprende que a barrica nova é a melhor de todas e que o melhor vinho vai para a barrica nova, o segundo para de segundo uso, o terceiro para de terceiro. Normalmente a gente mente a idade da barrica, o quarto uso bota fora. A barrica vai ficar uns 10 anos sendo usada. E tem como regenerar, tem como mandar raspar e tostar de novo. E ela é cara, a gente está falando aí de cerca de 1.000 euros por uma barrica. Isso é um dinheirão por 225 ou 300 litros. E é claro que ela vai ser usada mais vezes. Não tem, fora que não é tão vantajoso assim você dispensar ela tão jovem. E quando ela estiver no último dos últimos, ela vai para destilados. Isso classicamente em todo mundo. Já que destilado tem álcool mais forte, né, consegue extrair mais coisas da madeira. E, inclusive, usos diferentes anteriores podem dar características diferentes para os destilados. Tem sido bem usado isso. Mas voltando ao vinho, né, é muito difícil a gente fazer esse paralelo aqui, né? Que não, o melhor vinho não precisa ir para a barrica mais nova. Que não, a barrica nova não necessariamente é a melhor. Eu, particularmente, acho ela muito invasiva nas características do vinho. E usaria, sobretudo, um blend de barricas novas, que acho que é perfeito que esteja presente, mas que sozinho dá o aroma que o italiano chama de legname, né? Legname é madeira, que é o madeirão, né? Eu, particularmente, acho que a gente precisa reaprender a usar barrica no Brasil. Mas um humilde professorzinho falando isso é quase uma heresia. Mas acho. E se eu fizesse os meus vinhos, né? E tivesse volume para usar barrica, eu repensaria muito isso. Isso é muito uma coisa do Novo Mundo, né? O uso de barrica nova em alta presença de barrica, grandes tempos e o aroma muito forte da madeira no vinho. E bem preservado de oxidação. Então, vamos deixar bem claro, não é que os vinhos europeus são oxidadíssimos, não é isso. Eles têm um pouco de oxidação por tempos maiores em madeira. Mas, de todo modo, seja qual for o uso que a gente quer fazer, por que era carvalho? A resposta mais óbvia é, né? Porque é gostoso, porque era bom. Tá, mas a humanidade começou a fazer assim seus usos de utensílios da própria natureza porque era bom? Não. A humanidade começa a fazer seus usos em função do que era possível. E o que era possível? Estômago de animais, né? O estômago é flexível, claro, não é muito resistente, mas é flexível e é estanque. Jarra de barro, cozida, que tinha alguma permeabilidade, mas que, enfim, conseguia aguentar vinho, líquidos em si, né? Sem vazar. Mas que, se qualquer perturbação acontecesse com o vinho, ela tivesse lacrada e gerasse gás, ela estourava. Se tombasse, quebrava. Se qualquer acidente acontecesse, quebrava.
Imagina vocês transportarem, num tempo que não tinha transporte de avião, bonitinho, direitinho, despachado como frágil, vocês mandarem vinho de grandes distâncias no mundo antigo. Era difícil. Aí chega naquela figurinha do Asterix, né? Com carvalho. Vantagem, qual que era a vantagem do carvalho? Era uma madeira maleável, então conseguia trabalhar com ela. Ela era fendilhável, vamos pensar assim que a gente estivesse olhando o corte dela por cima, você conseguia com machadadas separar tabuinhas, não precisava serrar. E nisso, inclusive, se diferencia o carvalho americano do europeu, né? O americano podia, é mais denso e pode ser, dá bastante certo na serralheria, o francês nem tanto. E aí, lá, como uso primeiro, nossa, esse aqui, se eu der uma machadadinha, eu tiro uma tábua, gostei dessa madeira. Tá, e essa tábua quebra? Não, essa tábua enverga, olha, consigo fazer barril, consigo rolar isso. Bom, tá melhorando. Vamos lá. Aí usava, transportava, às vezes ficava muito tempo aí, quando ia para navio, por exemplo, ficava muito tempo em transporte, e mesmo aí de um país a outro, em outra forma de tração, provavelmente animal, e vinho saía daqui de um jeito, chegava lá de outro, e de um jeito melhor. E aí o que foi se percebendo? Que o vinho melhorava, amaciava, ganhava aromas diferentes e bons, e carvalho passa a ser extremamente utilizado. E hoje a gente tem, evidentemente, o domínio de quais são as reações que acontecem de um vinho com carvalho, quais são os aromas que passam. A gente sabe que os aromas mais delicados são no carvalho menos tostado, e quanto mais eu aumento a tostagem, mais vem esses aromas aí de tostado, de café, de cacau, mesmo de alguma coisa de queimado, defumado. Quem escolhe qual é o ponto da barrica é o fabricante, mas enfim, quem escolhe se vai usar uma mais torrada ou uma menos torrada, tostada, desculpem, sou eu, né, que é produtor, e aí tu vai escolher conforme a tua vontade. Precisa ser tudo igual? Não, tu pode usar uma mais tostada, uma menos, tu pode usar 80 de barricas, não sei quantas barricas deve ter diferentes do mundo, mas o carvalho varia de floresta, varia de origem, varia em diversos sentidos. E aí a gente pode dizer, inclusive, que o carvalho mais comum, né, é o francês, embora tenha mais de uma floresta francesa, com carvalhos com alguma diferenciação. E os carvalhos europeus são do gênero Quercus e da espécie Robur. Também eles chamam de Cecil e Pedunculata, entre os dois. É tipo café Conilon e... esqueci o sinônimo. É mais ou menos parecido. Robusta, né? É parecido. Não por causa do Robur, mas por causa do Robusta, que é, enfim, em função da variedade, em função da espécie. Mas olha só, isso os franceses ou os europeus de um modo geral. E os americanos, Quercus alba. Só isso não basta para diferenciar, tá? Claro que são dois perfis bem diferentes, mas entre vários carvalhos europeus tem muita diferença. Entre a forma de tratar o mesmo carvalho europeu aí, com diferentes tostagens, a forma de secar e tudo mais, um trabalho longo, extenso e que leva mais de um ano, inclusive, traz diferença. Mas de uma forma bem geral, o carvalho americano dá mais impacto, bastante o aroma de coco, a baunilha bem presente e menos oxigenação, ele é mais denso, ele é menos poroso, e o europeu é mais poroso, tende a ser um pouco mais sutil nas características que imprime para o vinho e oxigenar mais, e bem por isso normalmente ele é preferido. E aí, além do francês, tem aí húngaro, português, cada tanto aparece um país novo aí, esloveno, que mais? Se eu pensar mais um pouquinho, eu lembro de uma outra origem que vai surgindo. E
Claro, quanto mais raro, mais caro é, e aí às vezes nem é tão melhor, mas é diferencial, né? Posso usar outras madeiras? Olha, cachaça usa, mas para cachaça dar certo em termos de estanqueidade e de gosto que deixa. Para vinho costuma dar um gosto resinoso e costuma não ser estanque. Há diferenças, né, sobretudo de graduação alcoólica, né, entre um vinho e um destilado que vai para madeira. Mas eu uma vez na Embrapa, eu vou entrar em detalhes, primeiro que não sei muito bem, segundo porque, né, não foi, tem pesquisa publicada, mas e eu acompanhei muito pouco, consegui provar um teste que foi feito com madeiras alternativas brasileiras e todos oxidados, resinosos, não gostei muito. Mas admito que pode ter tido um problema ali de relação de superfície de contato. Talvez precisaria fazer uma escala maior e mais real para avaliar adequadamente, tá? Mas eu lembro que alguém que ajudou a conduzir disse que várias barricas quase que escorria o vinho, assim, que era difícil de fazer. Mas tem aí a própria castanheira em Portugal, é utilizada e eu acredito que a gente deve começar a olhar com mais olhos para isso. Sobretudo que a gente tem falado sobre valorização de produtos nativos, né? Que pese que a uva não seja daqui, a madeira até poderia ser. Mas são próximos capítulos e eu não tenho a menor ideia de como eles vão ser. E o mecanismo que de fato faz aí que traz a microoxigenação e que traz a estabilidade do vinho são as pontes de etanal, de acetaldeído, que veja só que é péssimo, que dá gosto ruim sim, mas quando está no lugar certo ela junta tanino com tanino e mesmo tanino com antocianina e faz com que os taninos sejam menos reativos em termos sensoriais, mais estáveis em termos químicos e o mesmo acontece com tanino e cor, e assim tu aumenta a estabilidade do vinho. Por isso que o vinho que vai para carvalho costuma ter um plus para ir para o envelhecimento. Aí muita gente critica, porque o carvalho é exógeno, tira o gosto. Bom, gente, em escolhas, eu só diria isso. Eu acho fabuloso o vinho que vai para carvalho, acho que o carvalho dá uma ajuda enorme no vinho, e usaria carvalho em todos os vinhos que eu tivesse potencial para utilizar, não teria a menor dúvida disso. Evitaria nos vinhos jovens, nos vinhos que não tem muita estrutura, porque o carvalho pode ser muito agressivo, mas fora isso, eu não ponho um óbice no uso de carvalho. Ponho, na verdade ponho um valor. E mais um motivo que você não pode usar em qualquer vinho. E várias vezes vamos entender, né, que o carvalho que se diz que se usa não é bem a barrica, mas daqui a pouquinho nós abordamos isso. E aí essa dobradinha aí de passagem na verdade é uma tríade, né, de passagem de aromas do carvalho para o vinho, de passagem de taninos diferentes do aroma para o vinho, acho que eu disse da barrica para o vinho, né, taninos da barrica para o vinho, e a oxigenação controlada traz complexidade e estabilidade para o vinho. E fazer barrica é uma arte, tá? Fazer, a gente olha o Asterix lá com aquela barriquinha, aquilo é bonitinho, mas os tanoeiros devem ter uma certa raiva daquele desenho, porque é muito difícil fazer isso, tá? Tanoaria é um ofício de artesão, e mesmo as grandes empresas acabam tendo, embora sejam bem tecnológicas, já tem aí tostagem por convecção e não por fogo, ainda assim costuma ser um trabalho barrica por barrica, com intervenção humana grande, tá? E aí, mais uma vez, o homem, de alguma forma, fazendo parte de terroir, né, de permitir que barricas sejam elaboradas e que não só formem barricas, mas façam elas decentemente, como deveria ser. Se a gente passa para garrafa, passando por barrica ou não, temos uma fase de redução, temos uma fase de formação do buquê. Tanto mais buquê se forma, quanto mais envelhece o vinho, consoante a, ao potencial que cada vinho tem para envelhecer.
A gente tem aí taninos sendo complexados, né, adensados, juntados, a massa molar deles aumenta, a sensação de densidade em boca é maior, e até que eles precipitem. E o grande lance do envelhecimento do vinho é o controle ainda do quanto que esses taninos estão decaindo e o quanto esse vinho ainda é vivo. Tem uma hora que ele começa a ficar descaracterizado. E o vinho tem vida, né? E tem tempos. E o vinho não necessariamente quanto mais velho, melhor. Um ditado antigo para vinhos que eram feitos aí, né? Como se conseguia tânicos, adstringentes ao extremo, e aí é verdade que eles melhoravam, mas isso não é uma regra de jeito nenhum. E para a realidade objetiva de supermercado de R$ 30 para baixo, ou mesmo de 50 para baixo, isso é uma mentira. Tá? Esses vinhos costumam ir bem prontos para o mercado e costumam não se beneficiar, costumam aguentar ali uns 2, 3 anos, costumam não se beneficiar de tempo suplementar. E com 5 anos, muitos desses vinhos já estão abaixo. A gente tem um aspecto aí das caves de garrafas e o paciencioso trabalho que a gente com a garrafa de vinho fala mal, né? O trabalho da enologia é tremendo, porque espera a uva ficar madura. Ah, esse ano choveu, não deu. Acabou a uva boa. Ah, esse ano deu geada, acabou. Aí sai um verão bom que não tem uva porque a uva ficou toda para trás. Aí tá, tem tudo certo. Agora a gente vai fazer o vinho. Aí tem que, se quer fazer um grande vinho, demora mais, que tem que macerar mais, né? Tem que deixar mais tempo, tem que pensar melhor nele. Ok, aí estabiliza, faz tudo. Agora vai para carvalho, porque a gente fica mais tempo em carvalho. Agora vai para garrafa, agora fica mais tempo em garrafa. E aí o cara não tem, já tá lá assim, né? Mas felizmente os enólogos costumam ser, desse ponto de vista, dotados de grande paciência de entender que o vinho precisa de tempo para chegar no seu melhor. Em que pese que a gente não costuma mandar ele no melhor, porque senão ele poderia ter pouca vida de prateleira, né? Mas, efetivamente, é um exercício de paciência e de prova. E haja prova e haja conhecimento para detectar, assim, tão sutilmente as mudanças que se tem no amadurecimento do vinho, mesmo no seu envelhecimento, e tomar as decisões adequadas em cada etapa. Seja qual for a, o destino do vinho, tá? Que aqui eu estou supondo que ele foi estabilizado, foi para a barrica e foi engarrafado. Mesmo que eu não tenha, que eu ainda não tenha optado por engarrafar, qual que é uma rotina de conservação? Atesto. O que é atesto? Manter o tanque sempre cheio, para evitar a oxigenação, tá? Então, e ocorrência de micro-organismos e tudo mais. Isso é o que se chama de atesto. Análises periódicas, e quando eu disse que tinha que ficar de olho no teor de SO2 livre, que é uma coisa que a gente tem que ficar fazendo uma correção constante, é a partir de análise. A gente costuma fazer umas análises básicas, como acidez total, acidez volátil, que digamos mede quanto vinagre tem no vinho, e se começar a aumentar significa que alguma bactéria está atuando. pH, que se varia, provavelmente tem né, algum problema com micro-organismos, seja com fermentação malolática inesperada, seja com fermentação com ocorrência de bactérias acéticas. Álcool algumas vezes, mas tem um X de análises que tu vai ficar fazendo para o exame de sangue. Como é que está esse vinho? Olha, tá assim, tá, se manteve assim, deu uma subida em acidez volátil, algum problema tem. O SO2 caiu, o problema baixa, só adicionar mais para ele se manter. E assim vai. E volto a dizer, né, essa ideia que vinho sempre tem etapas fixas, as pessoas sempre querem que a gente dê assim, mas qual é? Não tem, não tem, é muito variável, por isso que foi para a conservação aqui, mas já engarrafou, não, calma, a gente não falou de engarrafamento, falou de diferença de envelhecimento, de amadurecimento e envelhecimento, e disse que a gente pode
em diferentes etapas tem diferentes necessidades e é uma rotina de conservação. Seja em tanque, seja em barrica, a gente vai fazer análises. Em garrafa, normalmente não tem muito mais o que fazer, alguma coisa para ir acompanhando. Normalmente, quando abre uma garrafa para provar, acaba fazendo, mas a garrafa é o mais estanque dos ambientes e ele já está na forma final dele. Não tem muito mais o que intervir. Não vai ser feita a correção de SO2 no vinho engarrafado, tá? Vai ser antes de ele ser engarrafado.